A reflexão de hoje é sobre fingir ser algo até você de fato ser. Isso parece antiético, mas a minha opinião é que não se aplica a tudo, obviamente não se aplica e na verdade se aplica a pouquíssimas coisas na vida, mas as poucas coisas que eu apliquei isso, funcionou bastante para mim e eu vou te explicar o porquê pode funcionar para você também, principalmente na produção de conteúdo, tá? Se você tem um negócio ou você produz conteúdo para você mesmo, para fechar publicidade com marcas, que seja, qualquer tipo de produção de conteúdo, eu tenho certeza que isso vai funcionar para você. Por alguns motivos que eu vou explicar ao longo do vídeo, né? Mas eu vi uma frase esses dias no Instagram que me inspirou a fazer esse vídeo, que ela dizia assim: fake it until you make it. Então, é literalmente isso, né? Traduzindo em inglês, finja ser isso até que de fato você consiga ser ou realizar aquilo que você está fingindo. Só que é óbvio que isso não se aplica a, por exemplo, você fingir ser um médico, um engenheiro, um advogado. Desde que você não coloque em risco vida de outras pessoas, reputação de outras pessoas, resultados de outras pessoas, você pode pensar em aplicar essa frase na sua vida. Mas você não vai fingir ser um médico e vender uma cirurgia se você não for de fato especialista naquilo, entende? Você não vai fingir ser um advogado sem você ter a OAB, a aprovação para você ser um advogado e conseguir de fato resolver o problema de um cliente. Você não vai vender a resolução ali de um processo se você não souber o que está fazendo. Você não vai fingir ser um engenheiro e pegar uma obra de um prédio para fazer sem você ser de fato e ser muito bom naquilo, porque você pode colocar a vida de muita gente em risco. Então, não leve ao pé da letra, mas pense que isso se aplica em algumas coisas. No meu caso, a produção de conteúdo. Mas antes de explicar como que se aplica para mim, e talvez você se identifique, eu vou lembrar de um exemplo da indústria da música. A indústria da música faz muito isso, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Mas eu vou usar o nosso exemplo aqui do Brasil, que é no caso do funk. Existem muitos MCs que começam aí na internet, começam a fazer as suas primeiras músicas e eles cantam coisas de tipo, muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, ser muito famoso, ostentação, carro de luxo, viagens internacionais e por aí. E muitas vezes o que o cara está cantando na música, como se ele já vivesse aquilo, ele ainda é um quebrado, ele ainda não está naquele nível. Só que de tanto ele cantar aquilo, eu não estou falando de lei de atração, de mentalidade, nada disso, estou falando logicamente. O cara que correr atrás, de fato, ele vai conseguir. Então, voltando a esse exemplo da indústria da música. De tanto o cara cantar aquilo, uma hora ele estoura uma música no Spotify, e aí fica muito famoso. Estoura um hit no Instagram, daí todo mundo começa a usar isso nas postagens, para dancinha, para trend, etc. Aparece num programa de televisão, começa a vender um show aqui, outro show ali, começa a ganhar dinheiro, fecha publicidade com marca, fecha com alguma produtora famosa, daqui a pouco, daqui a alguns anos, o cara de fato, ele está vivendo aquilo que ele canta nas músicas. Carro de luxo, viagem, mansão, dinheiro, etc. É um exemplo tosco que eu lembrei aqui para explicar como que talvez isso pode se aplicar. Agora, voltando para a produção de conteúdo. Isso me ajuda bastante porque quando eu ligo essa câmera, embora eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir desenvolver um assunto olhando para uma câmera. Quando não tem a câmera é incrível, né? É fácil de falar, é fácil de desenvolver um assunto, é fácil de conversar quando está com outra pessoa desenvolvendo um assunto. Agora com a câmera o negócio é diferente. Mas o fato de fingir, entre aspas, que eu já produzo conteúdo há 10 anos, que eu tenho 10 mil horas de gravação de conteúdo, que eu sou eu entendo muito disso e tenho muito resultado produzindo conteúdo, o fato de fingir, ou pelo menos tratar isso como se fosse, eu sei que isso me ajuda neste processo de aprender a fazer isso, de melhorar, otimizar a produção de conteúdo e de fazer isso de uma forma mais leve, digamos assim. Então, ajuda nesse sentido. Agora, é claro que não existe também aplicando a trabalho online. Você não pode fingir ser um especialista em algo que você não é. Então, eu não poderia fingir ser um especialista em e-commerce, vender uma implementação de e-commerce ou então uma escala de uma loja que já existe para um cliente e não conseguir entregar isso se eu de fato não fosse especialista. Eu não posso, um social media, não pode vender que ele é um especialista em social media e o cara não faz nem para o Instagram dele, entende? Também não se aplica quando se trata de profissão e entrega de serviço. Agora, para um esporte, talvez funcione também. Você, vou começar a nadar. Então, eu vou entrar
na piscina me achando o Michael Phelps. Ah, eu vou começar a jogar tênis. Eu vou entrar na quadra me achando o Djokovic. Nem sei se é assim que fala o nome dele. Mas acho que deu para entender o exemplo, né? Ah, eu vou começar a andar de kart, sei lá, automobilismo, qualquer coisa do tipo. Eu vou entrar na pista me achando o Ayrton Senna. Entende? Eu não sei, mas isso sempre funcionou para mim. Tornava mais leve o processo e mais legal também. Então, o primeiro ponto é esse. Você fingir ser algo desde que não seja antiético, desde que não vá prejudicar outra pessoa, mas sim te beneficiar, porque vai tornar mais leve o processo, vai tornar mais legal. Esse é o primeiro ponto. E por falar em tornar mais legal, eu tive também uma reflexão esses dias sobre a produção de conteúdo, ela tem que ser legal. Até fiz um vídeo no Instagram sobre isso, mas eu queria aprofundar mais esse assunto aqui num vídeo mais longo para o YouTube. Vamos lembrar de algumas referências aí do passado. Sei lá, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era uma pessoa que tinha muitos interesses. Matemática, física, era pintor, tinha interesses em natureza, em um monte de coisa. Tá? Posso estar esquecendo dos principais ou não, mas eu sei que ele era uma pessoa que tinha muitos e muitos interesses e muitos conhecimentos. Imagina se ele vivesse na nossa época hoje, em que você tem que ser especialista em um assunto. Ou que você tem que todos os dias botar a cara no Instagram, botar a cara no YouTube, falando de uma única coisa. O cara se sentir frustrado. Acho que ele tinha interesse em astronomia também, alguma coisa relacionada a espaço. Então ele se sentia extremamente frustrado. E isso se aplica a gente também. Todo mundo tem vários interesses. Então não faz sentido, pelo menos é o que eu tenho aplicado no meu negócio, não faz sentido eu abrir a minha câmera todos os dias para falar só de e-commerce. Sendo que o meu possível cliente, ainda que ele seja um dono de e-commerce, ele tem outros interesses também. E ele pode acabar se identificando com algum interesse que eu tenho, com alguma reflexão que eu tive. Eu gosto muito de gravar reflexões. Então ele pode se identificar com alguma delas, e aí ele vai lá e acessa o meu perfil no Instagram, começa a me seguir, vê que eu trabalho com e-commerce e acaba eventualmente contratando a minha empresa. Então isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu de cliente falar para mim, cara, eu me identifiquei muito com tal coisa que você falou e não tinha nada a ver com e-commerce. Pô, me identifiquei bastante com tal coisa que você postou sobre academia, sei lá. Aconteceu uma vez nesse sentido, até porque eu nem posto tanto relacionado à academia. Mas já aconteceu de outros interesses pessoais que eu expus na internet gerou oportunidades de negócio. Pessoalmente isso acontece, por que não na internet? Por exemplo, a última vez que eu fui no Fórum E-Commerce, que foi ano passado, eu abordei muita gente, muitos lojistas ali, inclusive fechei um grande projeto, um grande parceiro, que é meu xará, o Arthur. Se estiver vendo esse vídeo, tamo junto, mano. É um e-commerce que a gente começou a desenvolver ano passado, tá sendo lançado e vamos começar a escalar ele do zero, né? Colocar ele para rodar do zero e escalar. E foi um assunto que a gente começou a falar sobre o canal do Raul Sena, que não tinha nada a ver com e-commerce, do investidor Sardinha. Ele por acaso assistia também, gostava também, conhecia os bordões, daí a gente se identificou ali, trocando uma ideia no evento e acabou virando cliente e grande parceiro. Então, por que isso não funcionaria na internet? Eu acho que a internet, ela tenta mascarar um pouco do que é a interação humana de verdade. O simples fato de estar falando com uma câmera agora, parece que não funciona falar para uma câmera o mesmo que eu falaria numa conversa pessoalmente. Mas a verdade é o contrário, funciona assim. Então, eu já tirei essa crença de que eu preciso falar todos os dias de e-commerce. Eu posso falar sobre produção de conteúdo e documentar minha jornada fazendo isso. Eu posso falar de e-commerce também, que eu gosto bastante, é o meu trabalho, é onde eu tenho resultado. Inclusive, eu tenho uma agência que escala e-commerce, a Happy Media, há mais de 6 anos trabalhando exclusivamente com e-commerce. Já passamos de 60 milhões de reais de resultados gerados para os nossos clientes. Então, se você tem um e-commerce e acredita que está no momento de escalar, tem um link aqui na descrição desse vídeo que você pode conhecer a minha aceleração. Ok? Então, já fiz o pitch aqui. Eu acabei de conectar um assunto que não tinha nada a ver com isso, com e-commerce. Então, funciona dessa forma também. Se um lojista tiver interesse, ele assistiu esse vídeo por algum outro motivo, mas tiver interesse, eu fiz aqui uma chamada. E isso em escala funciona bastante. Tem muita gente na internet falando disso, né? Produtores de conteúdo bem grande. Por exemplo, o Robert da Upfit, daquela academia que ele vende franquias e tal, ele cresceu muito, viraliza muitos vídeos falando de assuntos que parecem desconexos ali,
Mas é justamente o que ele diz. São assuntos que o meu público-alvo ele se interessa e quando ele me conhece, eventualmente ele vai lá e acaba comprando uma franquia de academia, que não é uma coisa barata, né? Então, se funciona para vender algo caro, vai funcionar para vender um produto de e-commerce, que é mais barato, vai funcionar para vender um serviço, que é mais barato do que uma franquia de academia, e por aí vai. E isso é libertador. Ou seja, fake it until you make it, quando se trata da produção de conteúdo, e isso não é uma recomendação, mas se você se identifica com esse formato de fazer, como eu falei, eu ligo a câmera aqui e eu me acho um produtor de conteúdo de 10 anos de experiência, porque isso me ajuda a ter mais resultado fazendo isso e fazer com mais frequência. Se você funcionar dessa forma também, eu acredito que pode te ajudar a produzir mais conteúdo. Enfim, essa é a reflexão que eu tinha. E só para finalizar, todas as vezes que eu tentei me prender a métodos para produzir conteúdo, seja no Instagram, no YouTube, não deu certo. Eu me senti extremamente engessado. Era como se eu quisesse falar de outra forma e eu estava meio que me forçando a me encaixar numa estrutura de conteúdo. Então, como que eu faço hoje? Tá aqui. Eu anoto no meu caderno, aqui, caderno de conteúdo, com a minha canetinha, os tópicos do que eu vou falar. E a partir desses tópicos eu vou desenvolvendo esse assunto. Eu não crio um roteiro, eu tenho a ideia. Quando eu tenho a ideia, eu vou lá no WhatsApp, num grupo que só tem eu, envio um áudio dessa ideia, porque eu tive ali na hora, ela tá fresca. Se eu deixar para depois, eu vou esquecer dessa ideia, ou não vou conseguir passar ela com tanto entusiasmo quanto eu gostaria, e tantos detalhes. Então eu mando um áudio para mim mesmo, e depois eu vou escutar aquele áudio e vou anotando os tópicos, para que eu possa, no vídeo, desenvolver esse assunto. Então eu estou olhando aqui para a câmera, eu tenho o meu mini roteiro aqui, com algumas frases escritas, e dessas frases eu desenvolvi o vídeo inteiro. Talvez funcione para você também. Bom, é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.